Olá, meus caros, tudo bem? Na aula passada eu falei sobre a monarquia. Eu queria ter comentado uma coisa e eu acabei me passando, o tempo também estava já um pouco estourando, não quero passar de 25 minutos em nenhuma aula. Então, eu quero falar de algo muito importante para vocês, que é algo a respeito da numerologia do 100. Né? É muito interessante isso. Exatamente 100 anos antes da Revolução, Deus havia realizado um pedido. Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre o iluminismo, sobre o jansenismo, mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu quero fazer esse paralelo com a outra aula. Veja só, naquele momento, digamos assim, Deus fez um pedido e havia dado um tempo que é interessante porque ao mesmo tempo que ele dá, por exemplo, para Noé, tem 120 anos para construir a arca, ou seja, durante os 120 anos, Noé, ao construir a arca, pregava aquele povo para que aquele povo se convertesse antes do dilúvio, mas não ocorreu. A mesma coisa acontecia com a França na época. Deus dá o mandado para Santa Margarida Maria Alacoque, e o rei não aceita, o rei não faz o pedido, o povo não se converte, o povo que estava rígido pelo jansenismo, que daí depois aí surgiam as ideias iluministas, e daí não deu, passou. Bom, e o que é interessante isso? Porque em 1929, 1929, foi o ano que Nossa Senhora e a Santíssima Trindade, ao aparecerem para a irmã Lúcia, pede para que a Rússia seja consagrada ao seu Imaculado Coração. É aquilo que eu falo lá no curso dos Fins dos Tempos. Quem fez o curso, sabe, eu já comentei isso. Ou seja, os 100 anos da Revolução Francesa e a Revolução Comunista não tem nada a ver ligado ao milagre. O número 100 do tempo é do pedido. Ou seja, 1939, Nossa Senhora faz essa solicitação junto com a Santíssima Trindade à irmã Lúcia para que o Papa agora não é um monarca, agora é a Igreja. A crise antes estava na monarquia. O que a gente tem hoje? Até agora, os papas foram negligentes com o pedido de Nossa Senhora. Pelo XII quis, João Paulo quis, fez errado, o outro queria fazer, Bento XVI queria fazer, não fez, Francisco nem fala nisso, o Paulo VI nem falou nisso, João XXIII ficou pouco tempo, João Paulo I morreu logo, enfim. Você está entendendo? A Senhora fez o pedido. Vocês podem estar pensando assim, mas por que o rei não fez? Por que o rei não fez a consagração? A mesma coisa está ocorrendo agora, só que em vez de um monarca, é o Papa. Enfim, então nessa numerologia é importante nós destacarmos o tempo, Daqui 8 anos, se fará os 100 anos do pedido, Enfim, então nós temos que estar atentos aos pedidos que Deus faz a nós. Isso é importante também. Voltando ao tema da aula. Vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da ideologia iluminista e do jansenismo. Antes de falar sobre o jansenismo, eu quero indicar essa obra aqui, magnífica, de Santo Afonso de Ligório, História das Heresias e Suas Refutações, editada pela Eclésia. São 2 tomos, e a Eclésia pegou, editou e fez um calhamaço. E, gente, esse livro aqui a gente tem que ter. Todas as heresias estão aqui, já sendo refutadas, é contada a história e é feita a própria refutação
teológica por Santo Afonso de Ligório, um dos maiores teólogos moralistas da história da Igreja. Então esse livro é interessantíssimo e a gente vai se basear aqui para falar sobre o jansenismo, né? Para falar sobre o iluminismo, eu já havia mencionado, mas lembro novamente, o Robert Dalton. Darton, né? Eu falei Dalton, é Darton. Enfim, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o movimento iluminista, ele não é apenas um movimento intelectual, ele não é apenas um movimento cultural, mas ele também é um movimento religioso. Todos os iluministas, eles eram muito ferrinhos contra a igreja. Claro que haviam níveis, haviam uns que eram mais, outros que eram menos, né? Voltaire e Rousseau eram os mais anticlericais possíveis, aqueles que odiavam realmente a igreja e tinham um ódio muito grande à fé e tudo aquilo que fosse ligado à Igreja Católica. Então eles eram uma espécie de até mesmo ateísmo, porque eles não faziam críticas apenas à Igreja Católica, mas à religião cristã em si. É um ateísmo, um gnosticismo que eles seguiam. E eles são um movimento ideológico. Por que ideológico? Eu acho que eu já devo ter explicado isso em alguma outra aula, porque a ideologia é uma releitura da realidade a partir de ideias de uma certa doutrina, de um certo pensamento. Então, os iluministas, eles começam a ver todo aquele mundo e dizer, bom, para que o mundo seja perfeito, para que o mundo seja bom, a gente precisa destruir a monarquia, a gente precisa acabar com o antigo regime, a gente precisa instaurar um governo republicano, nós precisamos instaurar um governo do povo, nós precisamos destruir a fé, porque é esta fé que controla, que deturpa, que dá base ao direito divino dos reis, então nós precisamos acabar com tudo isso para introduzir o povo nesta nova fé, nessa nova sociedade. Então, é isso que eles tentam passar, né? É uma ideologia. Bom, como que essa ideologia ela surge? Ela surge em meados do século XVII e ela surge a partir do financiamento de burgueses, que depois a gente vai descobrir que muitos deles são maçons, comerciantes, que começam a financiar esses intelectuais, começam a dar banca para bancar os estudos desses intelectuais. Nós não temos como afirmar se Rousseau, por exemplo, ou Voltaire, eles ganharam alguma coisa com isso, mas alguns ganharam. Diderot ganhou, mas eles podem ter exercido aquele trabalho do idiota útil, sabe? De defender uma ideia, mas não sabe de onde que ela veio. Porque essa ideia, o John Locke vai inspirar muito Voltaire. John Locke era inglês, John Locke tinha uma ligação com a maçonaria muito grande. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar uma carta que ele mandou a um membro da corte inglesa que era um maçom, ele fazendo altos elogios à maçonaria, a um carinho à maçonaria e tudo mais. Então, quando Voltaire vai à Inglaterra, ele conhece essas ideias, ele se depara com essa sociedade, com aquela sociedade que estava mudando, a invenção da máquina a vapor, a invenção da ferrovia, estava surgindo ali as embarcações movidas a carvão, motor a carvão, a máquina de tecer que funciona sozinha, uma coisa absurda, uma coisa nova, e no meio daquela efervescência, surgem as ideias liberais, surge esse liberalismo que aprofunda o humanismo da Renascença, ele é aprofundado ideologicamente pelos iluministas, ao ponto deles defenderem essa tese de que o homem ele é sempre bom e é o meio que o corrompe, e que a gente precisa ter uma sociedade guiada somente pela razão, somente pela humanidade, sem a igreja, sem a monarquia e tudo mais, enfim. Então eles começam vem nesse contexto de uma sociedade em ebulição que estava ocorrendo na Inglaterra da época. E Voltaire traz isso para a França. Então, aí nós não temos certeza se Voltaire ou não ele tenha recebido. Agora, alguns sim. Alguns foram financiados, inclusive, como que você vai financiar a construção de poesias, a construção a escrita de poesias, como você vai, e a distribuição disso, vai financiar as charges, né, que eram muito comuns. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma
para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, mas as charges para financiar essas ideias, essas mentiras que eles estavam defendendo, que eles estavam produzindo. Então, aqui você vê, por exemplo, esse ataque a Maria Antonieta, né, a rainha católica, de como que ela estava controlando o rei, porque eles começam a desempenhar, a fazer calúnias, fofocas, mentiras contra Maria Antonieta, que era uma rainha lindíssima, rainha católica, uma rainha de um pudor, de uma virtude muito grande. Tanto é que ela não gostava das ações que ocorriam por um membro da corte chamado Duque de Orleans, que era primo do rei Luís XVI, e o cara, ele era um iluminista, ele era da nobreza, aqueles que eles chamam da nobreza liberal, a nobreza esclarecida, que depois da Revolução Francesa serão chamados dos despotistas, né? Os despotistas esclarecidos, ou seja, aqueles que seguem as ideias da Revolução Francesa, seguem as ideias liberais e tudo mais. Então, aquilo começa alguém financia, né? Follow the money, né? Siga o dinheiro. Aonde? Quem paga? Quem paga essa carralhada toda, essa merda toda de mentira contra a igreja e a monarquia? Então, havia sim um bolso dos burgueses, um bolso desses burgueses que eram maçons e que sim tinham um ódio tremendo à igreja. Enfim, quem são os principais iluministas, né? Para quem não conhece nada do iluminismo, não lembra da escola, não faz nem ideia do que é, então são Denis Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Esses são os principais iluministas dessa época, né? Voltaire, famosíssimo por escrever as suas obras, o Contrato Social, escrever a estar auxiliando dentro das ideias de liberalismo, do iluminismo, as suas ideias anticlericais, as radicais contra a monarquia, contra a igreja. Ele vai ser um dos auxiliadores na escrita da enciclopédia de Jacques Diderot, né, que eles vão montar uma enciclopédia de toda a história, de todas as coisas, o mínimo que você precisa saber, assim, e lá eles vão manipulando. Aquilo ali eles manipularam tudo, eles reescreveram tudo. Aquilo que eu falo lá no mito da idade no módulo a respeito da Idade das Trevas, né? Aquela construção iluminista vem através aí do Jacques Diderot, do Denis Diderot, do Voltaire, né? Voltaire é um pseudônimo, agora eu não lembro o nome dele. Enfim, uma outra coisa interessante... O Rousseau foi quem escreveu o Contrato Social, não o Voltaire. Uma outra coisa interessante sobre o Voltaire é que ele odiava Jacques de Bossuet, que era um membro da igreja que vivia na corte, que trabalhava na corte, que fazia parte do primeiro estado. A gente vai explicar depois, ali na próxima aula, a divisão da França, né, o primeiro, segundo e terceiro estado. Então, era a estrutura medieval, né, clero, monarquia e povo. Então, essa estrutura, ela se permanecia, era o antigo regime desde lá do tempo carolíngio, merovingio e tudo mais. O feudalismo francês vai ser o grande pai de todo o feudalismo. Claro que vai ter algumas diferenças para a Inglaterra, para o feudalismo existente na Península Ibérica e tudo mais, mas a França será esse centro do feudalismo, daquele mundo, enfim. Então, Voltaire ele vai desempenhar essas críticas, Jacques Diderot ele vai ter uma formação dentro de uma escola jesuítica, mas também vai desenvolver um espírito anticlerical. Os jesuítas, a gente vai falar, eles foram derrubados e a supressão dos jesuítas fomentou um avanço ainda maior das visões iluministas, porque o que estava segurando o iluminismo era a Companhia de Jesus. Então vai começar um ataque também contra a Companhia, um ataque contra a Igreja dentro dessas enciclopédias. Nós vamos ter Rousseau, né, um dos pensadores mais radicais, como Voltaire, eu já falei sobre ele. Aquela ideia do contrato social, de que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe, o relativismo e tudo mais. E Montesquieu, que é famoso por causa da divisão dos poderes. Então eles serão assim os grandes pais dessa ideologia iluminista,
que vai desenvolver o espírito revolucionário. É o espírito revolucionário que eu comentei na primeira aula, a partir dessa ideologia iluminista. E depois nós temos o jansenismo. O que é o jansenismo? Tá? O jansenismo não é apenas uma heresia. Vocês depois aprofundem um pouco mais nas aulas a respeito da história do jansenismo. Eu só quero fazer duas correções naquele áudio que eu falo que o bispo de Ypres ele é uma pessoa e o Jansênio é outra. Não, mentira, os dois são os mesmos. E uma outra correção é que o Augustinus, eu acabei esquecendo de falar para vocês naquele áudio, e daí eu reescutei aqueles áudios e fiquei ouvindo, e deu a entender que o Augustinus ele era um ser, né? Era uma pessoa, um pseudônimo, mas na verdade ele é um livro que foi escrito pelo Jansênio no final da sua vida, que é o mesmo bispo de Ypres. Então, dessas duas pequenas correções, mas vão lá no curso da História das Heresias e refaçam aquelas aulas que vai ser interessante para vocês entenderem melhor o que é o jansenismo, só cuidando desses dois pontos que eu já explico aqui. Mas, basicamente, o jansenismo, então, ele não foi apenas um movimento religioso, mas ele foi um movimento cultural, um movimento espiritual, um movimento político. E isso é importante nós termos em mente, porque nós vamos entender que o jansenismo, ele aprofunda e dá base para que essas ideias iluministas também pudessem se permear no meio da igreja. Então, o jansenismo ele produziu, e até hoje existe, né, uma fé muito rígida dos franceses. É uma fé muito escrupulosa, uma fé muito protestante. O jansenismo trouxe o protestantismo para a França. Esse é o ponto triste. Né? A Alemanha já sofria com a ideologia protestante, né? E a igreja será influenciada por isso, e na França também, só que não vai ser o protestantismo, o luteranismo, o calvinismo, vai ser o jansenismo, a heresia jansenista, porque o calvinismo foi combatido de maneira forte, de maneira consciente. Agora o jansenismo ele se infiltrou em meio aos mosteiros, se infiltrou nas práticas dos católicos, e ao mesmo tempo ele era uma revisão ideológica, ao ponto de radicalizar aquilo que Santo Agostinho fala a respeito da justiça, né, da ação da graça divina. Então Jansênio, ele olhando para Calvino naquela tese sobre a pessoa ser, como é que é a palavra, né, não é predileção, mas não é premonição, eu esqueci o nome da palavra, mas enfim, que coisa, enfim, não vou lembrar, mas a palavra ali que dá aquela base para o Calvino, né, o João Calvino, falar de que havia sim uma escolha entre as pessoas, a palavra está vindo. Então, ou existe livre-arbítrio, ou Deus ele escolhe tudo através da sua onisciência. Então, Jansênio ele vê isso, ele pega e une isso à radicalização da ideia dele sobre a defesa de Constantino contra Pelágio. Pelágio defendia que nós vamos ao céu sem o auxílio da graça. E Santo Agostinho diz, sim, peraí, não é somente isso. Nós precisamos da graça, não é apenas com a força humana que nós vamos conseguir ir para o céu, nós precisamos da graça. E daí, Jansênio, então, ele aprofunda isso, ele aprofunda dizendo, não, é só a graça. Veja, Deus escolhe alguns e não escolhe outros. Então Deus escolhe alguns para se salvar e outros ele não escolhe para se salvar. E nós precisamos descobrir se nós somos escolhidos ou não. Então eles começam a introduzir práticas muito escrupulosas, né, nas pessoas. As pessoas deixaram de comungar, ao ponto de chegar, por exemplo, um padre no final do ano e dizer assim, não houve nenhuma comunhão sacrílica na minha paróquia neste ano.
Mas é porque não teve comunhões. Ninguém comungou. As pessoas as pessoas deixaram de comungar por causa dessa, mas eu não tô, será que eu estou preparado? Eu não estou preparado? Então, isso aí começou a despertar uma ideia de uma fé muito desvirtuada. Só que qual é o problema essencial do jansenismo? É que o jansenismo começa a desenvolver uma fé nacionalista, uma fé francesa. Exatamente como como o anglicanismo na Inglaterra, como o luteranismo no norte da Alemanha, o jansenismo vem e começa a dizer, essa aqui é a fé francesa, essa aqui é a nossa fé nacional, isso é a fé da França. E ele começa a defender essas coisas, começa a pregar esse tipo de coisa, não só o Jansênio, mas os seus seguidores, os perpetuadores das suas ideias, que ele morre e o jansenismo continua. E o que acontece? Luís XIV, o Rei Sol, né, o famoso Rei Sol, ele vai agir de uma maneira muito errada nisso, porque ele vai atacar os jansenistas. E daí tinha um mosteiro de Porto Royal, onde tinha umas monjas que eram todas jansenistas, e toda aquela aldeia era jansenista. E o Luís XIV vai lá e quebra tudo, destrói tudo, expulsa as freiras, manda todo mundo ir seguir outra vida e destrói aquele pequeno feudo. Então, isso depois vai ser base para os iluministas dizer, viu como que a gente precisa da liberdade religiosa? Viu como a gente não pode ter um Estado religioso? Viu como a gente precisa ter um Estado laico? Luís XIV rachou nisso. Ele fez algo... Não deveria ter feito isso. Não deveria. Então, como ele fez isso, bom, vai provocar depois todas essas ideias, todo esse tipo de coisa lá para os iluministas darem base, darem fundamento para essas mentiras. Usarem isso para a sua ideologia, né? Instrumentalizarem aquele fato. Enfim, esses iluminismos, então, esse iluminismo, ele começa a influenciar as monarquias, esse jansenismo influencia a França, dá base para essa fé nacional, dessa revogação, dessa não aceitação do Papa, tanto é que depois quando o Estado revolucionário se impõe e diz aos clero, vocês não devem mais obedecer o Papa, mas a nós, 48% do clero vai aceitar que sim. Por quê? Por causa do jansenismo. O jansenismo já estava no meio herético deles. Então, quando eles vão... bom, eu até concordo. Realmente, a França precisa ter a sua fé. Né? Então, o jansenismo vai dar base para a defesa do Estado laico e para essa negação do Papa, do poder papal, negação à Igreja que muitos padres e bispos farão. E, por fim, o iluminismo, além de dar base do espírito revolucionário francês, ele provocou um outro grande mal, que vale a gente salientar aqui. O iluminismo ele começou a se expandir às outras monarquias, a outras nobrezas. Duas pessoas importantes que a gente precisa frisar que se tornaram, foram influenciados por esse iluminismo. Marquês de Pombal, em Portugal, e o rei Carlos III da Espanha. Eles ficaram começaram a ser influenciados pelo iluminismo e desenvolveram um espírito muito anticlerical, principalmente contra a Companhia de Jesus. Por quê? Porque aqui na América, né, na América espanhola e portuguesa, a grande autoridade eram os jesuítas. Porque foram eles que converteram os indígenas. Não tem como. Você civilizou o povo. Imagina, você ensinou os índios a escrever, você ensinou os índios a ler, você ensinou os índios a cantar, você ensinou os índios a criar instrumentos, você civilizou aquele povo. Você acha que aquele povo vai obedecer um rei que está distante? Não, aquele rei obedecia os jesuítas. E os jesuítas obedeciam um rei, então havia essa obediência. Mas aqui tinha uma espécie de cristandade. Porque quem era a mãe dessa sociedade era a igreja, não a coroa. Então, os despotistas esclarecidos, como o Marquês de Pombal, como o Carlos III, eles começam a desenvolver uma raiva
dos jesuítas por conta disso. E iniciam, então, uma prática política para tentar fechar, para supressão dos jesuítas. Então, você percebe isso nitidamente, por exemplo, olhando a história do Rio Grande do Sul aqui, as guerras guaraníticas que ocorreram em 1754 a 1756, quando Portugal e Espanha fazem um acordo a partir do Tratado de Madrid e eles a colônia do Sacramento era portuguesa e os 7 povos das missões era espanhol e eles trocam. Então os 7 povos os 7 povos das missões, eles passam agora a ser de Portugal, que onde é hoje ali a região de Santa Rosa, Frederico, aquela região ali, e a colônia do Sacramento que está no Uruguai. Então ele passa a ser da Espanha e os 7 povos das missões passa a ser de Portugal. Só que o que acontece? Os jesuítas e os índios não queriam pertencer a Portugal. Eles queriam pertencer à Espanha. E daí quando Portugal vem os membros da corte de Portugal para fazer o acordo, os índios dizem não. Nós obedecemos o rei da Espanha. Nós não queremos obedecer o rei de Portugal. E dá a guerra. Tem Sepete Araju e tudo mais, que foi um índio muito virtuoso, infelizmente instrumentalizado pelos teólogos da libertação, mas foi um homem muito virtuoso que morreu pela fé, porque eles estavam ali querendo manter a estrutura como estava. Então, quando os portugueses vieram, eles queriam tomar aquilo dos jesuítas e ocorre a guerra. Então você percebe que os índios obedeciam muito mais os jesuítas, muito mais os padres, muito mais a igreja do que a coroa, do que a polícia, do que o exército. Enfim, e daí o que eles fazem? Eles começam a uma pressão muito grande para a ação da supressão dos jesuítas. E inicia acordos políticos, principalmente Carlos III começa a influenciar na política papal para que fosse eleito um papa que realizasse essa supressão. Luís XV caiu nessas ideias também e começa a pressionar o papa, para a supressão dos jesuítas. Em 1773, Clemente XIV, a pior decisão da vida dele, um papa, a gente percebe, veja como, aqui é interessante, abre um parênteses, né? Vejam que um papa ele pode ser eleito por questões políticas, usurpar o poder de Roma. E isso não diminui a infalibilidade papal e não diminui também que o Papa ele é guiado pelo Espírito Santo, pois que a sua ação não foi guiada pelo Espírito Santo. Ele aqui foi guiado por outros indícios, e ele usurpou a cadeira de Pedro. Ele não estava representando Pedro, ele não estava representando a igreja, ele estava representando os anseios de Luís XV, os anseios de Carlos III, os anseios de Marquês de Pombal, os anseios desses iluministas, desses líderes despotistas esclarecidos que acabaram influenciando e ele toma a supressão. 1773 ele faz isso. 1789 ocorre a Revolução. Ou seja, 16 anos depois, cai a França. Os jesuítas eram o bastião. Os jesuítas eram quem estava suportando, quem estava segurando o jansenismo, quem estava segurando o iluminismo para que ele não tomasse. Enfim, derrubam os jesuítas e ocorre a Revolução. E esse aqui foi o grande mal do iluminismo. Foi assim, pum, os jesuítas teriam resistido mais. Talvez a Revolução teria tardado, não sabemos. Não temos como imaginar o que poderia ter ocorrido se não ocorresse a supressão. Mas a supressão foi uma ação que favoreceu ainda mais o desenvolvimento do processo revolucionário que a França estava vivendo já desde o início desde meados do século XVII, pelos iluministas. Enfim, meus caros, é isso, passamos um pouco do tempo, era para ficar eu queria que todas as aulas ficassem até 25 minutos, mas eu não ia terminar na metade, então a gente termina aqui um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado
Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.